Vamos lá, Josias, que escândalo é esse? Qual é o tamanho desse escândalo que a gente está apurando neste momento? O escândalo é grandioso, né? Um escândalo que nós estamos falando só do butim da propina de 1 bilhão em subornos, né? É um escândalo grandioso. Agora, o mais desalentador, Fabiola, é que esse escândalo ele se soma a muitos outros, né? Noutros tempos, imaginou-se que a descoberta de casos de corrupção era algo saudável. Dar de cara com um caso como esse, estrelado por empresários que subornam agentes do fisco estadual para sonegar impostos, é sempre desagradável. Causa uma certa revolta, um asco, mas costumava-se considerar que os escândalos são bons porque revelam algo ilícito, eram bons, equivalia a descoberta de um caso como esse a um desmascaramento. E esse sentimento, infelizmente, está mudando, porque a quantidade absurda de escândalos abala o efeito bom que deles se esperava, né? Obviamente, é saudável que o crime seja desvendado, que os criminosos sejam desmascarados, mas há, no momento, uma triste sensação de cansaço, né? A impressão de que não adianta, que uma quadrilha sempre se sucederá à outra, né? Na operação dessa terça-feira, a polícia foi a Jus para cumprir 3 mandados de prisão, 2 empresários, entre eles esse que você mencionou, Fabiola, o fundador da Abifarma, o Sidney Oliveira, e um fiscal de tributos de São Paulo, que é acusado de comandar um esquema que amealhou 1 bilhão de reais em subornos, né? E esse caso se soma a outras roubalheiras, antigas e novas, públicas e privadas. Lá atrás, no Mensalão e no Petrolão, compravam-se parlamentares no âmbito de negócios com o Estado. No orçamento secreto, constitucionalizou-se o assalto aos cofres federais. A fraude daquele grupo Americanas foi 100% privada, poupou, neste caso, o Tesouro Nacional. No assalto contra os aposentados, estávamos falando disso dias atrás, entidades sindicais usaram o INSS como veículo para chegar ao bolso de velhinhos indefesos, né? E nesse novo escândalo, empresários são acusados de tungar os cofres estaduais paulistas, tiram de cofres paulistas dinheiro que podia ser usado para programas sociais, para educação, saúde. Então, tamanha a quantidade de delinquências que o Brasil parece ter mudado de patamar, sem sentir, sem perceber, vai deixando de ser um país que convive com casos de corrupção para virar um país em si mesmo corrupto, um país no qual certas pessoas se recusam a ficar honestas, mesmo depois que seus esquemas se tornam meio manjados, né? Imagine-se quantos casos como esse de empresários subornando agentes fiscais para não pagar imposto, quanto disso está se repetindo pelo Brasil, né? Então, as estruturas estão meio que apodrecidas. E, nesse momento, está lá o Congresso discutindo uma forma de blindar os parlamentares para livrá-los de investigações, livrá-los dos processos que estão correndo no Supremo. Então, realmente, há um certo cansaço, tamanha a quantidade de escândalos. E isso é ruim, porque a descoberta de um escândalo, como disse, sempre deveria ser vista com um certo otimismo. Poxa, pelo menos estamos desmascarando algo que estava sendo feito na surdina, à margem da lei. Mas realmente a sensação é de cansaço, Fabiola.